cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes, e pra isso precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó, só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava, e mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns
cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e...
com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O doce ou não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O doce ou não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago.